Olá, pessoal. Olá, Maria. Um enorme prazer estar aqui com você no Carbono Talks. O Carbono Talks é uma iniciativa da Carbono Zero, onde nós trazemos especialistas para compartilhar as suas vivências em relação à descarbonização no Brasil e no mundo. Hoje nós temos a honra de ter aqui conosco a ilustre Maria João Rolim. Maria, é imensamente satisfatório ter você aqui conosco, além da grande admiração que eu tenho por você, pela profissional que você é, mas pela pessoa humana, querida, gentil. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Queria que você se apresentasse, dissesse para o nosso público quem é você e qual é o seu engajamento nessa pauta tão importante. Nossa, eu queria primeiro agradecer, né, Sila? Agradecer você, em especial, pelo carinho de me convidar. A iniciativa, toda essa iniciativa de vocês, que é muito bacana, né? Acho que todas essas iniciativas que a gente tem hoje de descarbonização são muito importantes. Eu sei que a Carbono Zero também tem um envolvimento de jovens muito importante, que eu acho que é o futuro, que, afinal de contas, toda essa pauta é para a gente fazer um mundo melhor para eles, né? Para nós também, mas mais para eles que estão começando. E agradecer demais. Me apresentando, gente, olha, eu trabalho com a pauta, eu comecei a trabalhar com a pauta de energia. Eu sou advogada, sou economista, fui visit scholar em Colômbia, tenho um PhD também em Direito de Sustentabilidade, e eu fui me envolvendo com essa pauta à medida que eu fui me envolvendo também com a questão energética, porque no Brasil, trabalhar com isso, você acaba tendo que se envolver com questão climática, porque a gente tem essa situação privilegiada e vulnerável ao mesmo tempo. A gente tem muita energia limpa, mas a gente também fica muito mais exposto às mudanças climáticas. A gente tem um patrimônio verde maravilhoso, mas as questões climáticas também nos afetam mais. Então, eu comecei a trabalhar com isso com um olhar muito focado, eu devo dizer no início, em segurança de suprimento, segurança energética. Com o tempo, eu percebi que a segurança vinha muito de cuidar da pauta sustentabilidade, da pauta climática. Então, esse envolvimento que o mundo teve, naturalmente, eu comecei a ter na minha profissão. Então, eu já atuo nesse setor há mais de 30 anos na parte energética, e essa pauta mais climática há uns 10 anos, quando eu já fiz o meu doutorado em sustentabilidade, pensando nisso. E acho que a questão também do pacto da ONU, né, foi um dado momento onde a gente trouxe para essa discussão também toda a iniciativa privada, que era vista a pauta climática e a pauta da transição energética e da sustentabilidade como uma coisa muito ligada à política pública, quando, no fundo, ela é um repacto social de papel de todo mundo, né? Um repactuar do nosso contrato social que a gente fala. Então, tem um papel para a sociedade, tem um papel para as comunidades, tem um papel para o Estado e tem um papel também para a iniciativa privada, né? Corporações. Então, acho que esse pacto trouxe essa missão de envolver mais as empresas, iniciativa privada, numa pauta que antes era tida muito como uma pauta de governo. Então, acho que esse é o grande benefício. E aí, obviamente, também acabou tendo essa interseção com a minha agenda de trabalho, porque eu trabalho com muitas empresas, né? Então, hoje em dia, eu me sinto muito desafiada e gratificada de trabalhar com essa pauta. E é uma pauta extremamente importante. Você trouxe o tema segurança energética no momento mais oportuno possível. Onde Não São foi Paulo, pensado, mas a onde gente São não Paulo marcou, marcamos antes, mas Não é? Onde São Paulo está sofrendo os reflexos de uma tempestade que ocasionou um apagão, e isso mostra o quão resiliente precisamos ser, o quão precisamos nos dedicar para um diagnóstico climático, para um diagnóstico das emergências climáticas. As emergências climáticas, elas já existem e elas estão cada vez mais frequentes e com maior intensidade. E você recentemente estava fora do Brasil, você teve um tempo em Nova York acompanhando todo o
preparativo que existe na Semana do Clima, na reunião dos ODS, que nada mais é do que um preparativo para a COP. Conta para a gente como é que foi essa sua imersão nos Estados Unidos, o que que você viu que te chamou a atenção e que pode ser importante para a gente repercutir aqui no Brasil. Olha, a gente também se encontrou numa pauta, nossa, foi em Fortaleza, não foi? Exatamente, foi. Então, acho que essa pauta de clima, de transição energética, de uma mudança do jeito da economia, né? Porque, na verdade, para cada país tem uma transição a ser feita. Eu digo que as transições não são iguais, cada país tem seus próprios desafios, mas o desafio comum é a gente avançar para um modo econômico mais sustentável, sabe? Evitando qualquer tipo de greenwashing, é realmente um caminho que a gente tem que ir, não é apenas para a imagem, não é apenas para ficar melhor na foto, como se diz, é porque a gente está mudando mesmo, como já tivemos outras transições, de formas de produzir. Então, as pessoas... Eu gosto de divulgar essa pauta como um aspecto positivo dela, apesar de todo o impacto, e a gente está literalmente no olho do furacão, né? A gente está passando por um processo onde produzir de uma maneira sustentável vai ser a regra, vai ser o que todo mundo vai ter que fazer, né? Então, essa pauta também pode ser vista de um lado mais positivo, e por isso mesmo ela tem se expandido no mundo todo, como uma moto, né? O drive novo da economia, no geral, a drive novo de todas as transformações em todos os lugares. A Climate Week se firmou dentro desse cenário, né? A New York Climate Week, como um dos eventos importantes. Tem vários que acontecem no mundo. A Climate Week, ela se firmou justamente porque ela conseguiu reunir aí, e dando aqui assim, um pouquinho de explicação para quem está nos assistindo, é um evento de promoção da agenda climática e da agenda da sustentabilidade, dos ODS, do Pacto Global, de toda essa agenda, organizada aí por um grupo, né, que é o grupo, aqui até não tem para a gente falar, o Climate Group, que é, na verdade, um grupo internacional, uma organização sem fins lucrativos internacional, que foi fundada em 2003, mas a grande vantagem foi que ela conseguiu, ela foi fundada em 2003, lançada em 2004, mas ela conseguiu reunir muitos players de muitas áreas, de corporações, da iniciativa privada, da iniciativa da sociedade civil e também dos governos, porque ela também faz o secretariado, né, de um grupo que se chama Under Two Coalition. Então, ela tem essa proximidade com os governos, tem a proximidade com a iniciativa privada, com a comunidade, com as comunidades. Então, ela conseguiu trazer tudo isso para um evento que acontece uma vez por ano, de uma semana, e que antecipa, como você disse, várias das discussões da COP. A Climate Week antes não tinha esse papel, mas ela tem ganhado esse papel dentro da agenda climática, não diria igual, mas de uma importância similar à da COP, que é a Conferência das Partes, que acontece uma vez por ano, porque ela também organiza, o Climate Group e a Climate Week é organizada em parceria com as Nações Unidas, inclusive na mesma semana estava acontecendo em Nova York, como acontece todo ano, a Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Então, acaba ficando um momento muito propício para a gente fazer esse advocacy climático para a sociedade e para os governos de conversarem. Todos esses eventos acabam sendo esse fórum, porque o Fórum Internacional é um fórum de negociação de objetivos, de possibilidades, porque não tem como você obrigar um outro país a fazer isso ou aquilo. Então, você precisa, e como o desafio é global, você precisa convencer todo mundo a ter uma pauta e andar num certo ritmo. E é esse o papel desse tipo de evento. Lá, em particular, eu participei... Acontecem vários eventos, você nem consegue acompanhar todos, né? Eu listei aqui, tentei olhar ali na agenda, quando eu fui, tinha mais de 900 eventos acontecendo na cidade. Eu fui participar especificamente de alguns que a gente organizou em Colômbia. Eu organizei em conjunto com o MAC Integridade, que é um centro de política pública criado aqui
em conjunto, né, com a Universidade Mackenzie, mas é um centro independente, né, dentro da universidade, que procura muito fomentar políticas públicas íntegras em todos os sentidos, não só no sentido de ODS, aí, de ser íntegras na forma como a gente conhece, né, livre de corrupção, etc. e tal, mas íntegras também nos seus objetivos, incluindo os objetivos de sustentabilidade climáticos. Então, a gente organizou ali junto com o Sabin Center. O Sabin Center é um centro que foi criado dentro da Universidade de Colômbia, um dos pioneiros em mudança climática, em direito da mudança climática, fundado e coordenado aí pelo professor Michael Gerhardt, onde eu tive a honra de fazer um visit scholar e que me abriu muitos olhos para muita coisa. Então, a gente voltou na Climate Week para organizar um evento lá. Foi um evento maravilhoso, porque foram 2 eventos, uma manhã e uma noite, onde a gente trouxe players do Brasil, onde a gente fez a New York Climate Week, Estados Unidos e Brasil. Então, a gente pôde comparar muita coisa com a perspectiva Brasil e Estados Unidos. Por exemplo, financiamento climático, agenda de hidrogênio, a questão aí também de litigation climática, da questão das ações climáticas estratégicas que o Brasil tem tido uns casos muito interessantes, e assim, trouxe muitos estudantes, pessoal das universidades, pessoal do business, foi bastante interessante. Um outro evento que também eu participei, eu gostei muito, foi organizado pelo Instituto que é um instituto, um think tank brasileiro também do Brasil, coordenado pela Rosana Santos, que também me convidou para participar num painel onde eu falei também da nova lei de hidrogênio, porque eu tive a oportunidade de trabalhar muito com essa legislação, eu ajudei muito a construir a legislação. Os desafios da lei foi também muito, muito interessante ver o engajamento das pessoas, a atenção que o Brasil tem chamado, né, para essa pauta climática, pelo potencial que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, pelos desafios que a gente tem. Né? A gente está, como você disse, no meio de um furacão climático agora de segurança energética, que aconteceu em São Paulo, e a gente fala quando acontece em São Paulo, gente, mas o Brasil já está vivendo isso há muito tempo. A gente está tendo seca na Amazônia, eu nunca pensei que a gente fosse passar por isso. A gente teve excesso de chuva, né, no sul. Então, eu até acho engraçado quando as pessoas querem reduzir a discussão a discutir se é culpa dessa ou daquela concessionária, sem isentar nenhuma concessionária, porque tudo isso tem que ser apurado. Mas eu falo, gente, eu costumo brincar, falo, isso é igual trocar marido, gente, só vai trocar o problema, entendeu? Uhum. O nome problema, porque o problema mesmo é a questão climática. A nossa infraestrutura, você usou a palavra, Sila, resiliência, a nossa infraestrutura não foi preparada para ser resiliente. Se a gente tiver um furacão como aconteceu nos Estados Unidos, como está acontecendo, a gente não tem estrutura, eu falo, nem física, nem moral, porque a gente nunca nem passou por isso, né? Então, a gente tem que se preparar para poder conter um pouco esses eventos extremos, mas também para se adaptar. Por isso que a gente fala em mitigação e adaptação, né? Porque adaptar, tem coisas que não vão mais mudar, vai ter mais eventos extremos, a gente precisa saber lidar com eles, e a gente não sabe. Alguns países estão aprendendo mais rápido porque estão tendo mais. O que estamos sofrendo aqui em São Paulo é um típico caso do que você faz quando acontece uma catástrofe. E dentro desse temática tem um substrato que eu acho assim, super importante discutir, que é a justiça climática. Porque a gente também está gritando agora porque atingiu bairros mais nobres de São Paulo. Mas já aconteceram outros eventos que atingem enchentes, desmoronamentos. Todo ano a gente vive um. Só que às vezes atingem bairros de populações socialmente mais desfavorecidas, e acaba aquela conversa. A gente ouve ali o noticiário e passa, não fica essa crise toda, né? Então, essa questão de trazer a justiça climática para um olhar mais efetivo, prático, passa por fazer essas perguntas. Atingiu quem? Como é que foi o socorro? Qual o extrato que foi mais atingido? O gênero que foi mais atingido? Foram mulheres? Foram crianças? Quem não está trabalhando? São desempregados? Essas perguntas que trazem a ideia de justiça climática para um olhar mais prático. A política pública tem que fazer essas perguntas. Teve recurso suficiente? Ou vieram rápido para atender o bairro nobre de São Paulo e demoram um mês para religar no bairro menos nobre, sabe? Então, tudo isso
é um mudar de olhar, que antes o olhar era vamos atender rápido quem paga mais. A verdade é essa, olhando para a regulação. Excelente a sua comparação, porque nós tivemos mais gente sem energia por mais tempo do que a Flórida, que foi atingida por um furacão. E um furacão que estava sendo categorizado na categoria 6, que é uma nova categoria de furacão, de tão agressivo que ele estava sendo formado. Quando ele tocou no chão, ele perdeu velocidade, ele foi mais ameno. Mas em São Paulo, até ontem eu estava ouvindo a declaração do próprio presidente da distribuidora, que atende a região de São Paulo, dizendo que nem ele sabia quando ia conseguir restabelecer todo o fornecimento de energia, porque ele precisava de 2.500 pessoas e eles só tinham 1.600 pessoas para fazer o atendimento na cidade de São Paulo. E eles estavam trazendo equipes do Ceará, do Rio de Janeiro, da Itália, da Espanha, para poder ajudar o Brasil e pedindo solidariedade das demais distribuidoras para também atuarem nessa força-tarefa. Na Flórida, quando se identificou a formação do furacão, já começou a disparar a mensagem para toda a população, pedindo para que a população evacuasse o território. As equipes de emergência se concentraram num local estratégico para facilitar o deslocamento do socorro e também do religamento da energia. Eles avisaram que a cidade ia ficar sem energia e sem luz e sem água, justamente para poder se proteger do furacão, e que só ia voltar depois que eles identificassem comprar água, as coisas. Exato, exato. Então, assim, é uma questão de como que a gente se prepara, como que a gente educa a população, como que a gente muda os nossos hábitos de consumo, porque está tudo direcionado, está tudo relacionado com a forma como a gente consome. Não existe jogar fora. Nós temos apenas um planeta. Como é que a gente consome menos? Como é que a gente descarta menos, emite menos gases de efeito estufa? Você trouxe um ponto super importante, que é o hidrogênio. Eu tenho viajado também, eu tive no Texas recentemente. Um dos temas mais discutidos lá é o hidrogênio limpo, como eles falam, porque ajuda a reduzir a emissão dos gases. E como é que você vê esse potencial do Brasil para ser um precursor, para ser um grande player de hidrogênio, não só aqui, mas sendo também um grande exportador? Olha, só voltar um pouquinho do que você falou, que você descreveu muito bem o que a gente precisa desenvolver, resiliência, né? Essa coisa de estarmos pedindo hoje ajuda para as distribuidoras, solidariedade, etc., isso é uma regra que pode ser feita regulatória, inclusive, porque as pessoas falam, por que não tem 2.500 pessoas, então, em vez de ter 1.900? Porque isso custa caro. E custa caro para um evento que acontece hoje, pode só acontecer daqui a um mês, mas pode acontecer amanhã, então não dá quanto? A gente pode manter até 10.000 pessoas à disposição, vai ser ótimo para dar emprego para todo mundo, mas esse custo virá na nossa tarifa. Então, você tem que otimizar. Então, esses planos de contingência, de solidariedade voluntária, podem ser regulatórias também. Pode ser, olha, no evento tal, todos têm que se juntar, porque isso dilui o custo. Porque a ideia é que não vai acontecer um furacão ao mesmo tempo em todos os lugares na mesma hora. Então, a gente vai poder manejar a equipe, das pessoas irem para um lugar, para poderem facilitar, se prepararem, né? Aqui a gente realmente não tem nada, na verdade, assim, veio numa sexta-feira, né, uma catástrofe, tinha show programado, assim, a gente não tinha informação de que podia ser uma coisa tão violenta. E assim também estão as distribuidoras e as infraestruturas. Não estou, volto a dizer, dizendo que não tem erros ou que não tem, porque problemas, acho que isso é um papel da regulação olhar, mas reduzir a discussão, achar culpado, é uma bobagem, porque isso não vai tirar a gente do que a gente precisa fazer, que é ter mais resiliência, né?
Com relação ao papel do Brasil, o Brasil, como eu disse, tem essa vantagem e essa desvantagem. Eu falo que, ao mesmo tempo, a beleza e a dificuldade do Brasil, que é ter tanta disponibilidade, ter que fazer essa gestão da abundância, como a gente disse. A gente tem muito recurso natural, tem muitas fontes de energia possíveis, o nosso mix de energia é uma coisa invejável no mundo todo, porque é muita possibilidade, só de eólica offshore, que a gente já mapeou, mas que ainda não fez, a gente tem energia para alimentar um Brasil inteiro sem precisar de mais fonte nenhuma, entendeu? Então, é muita energia que eu digo. Mas eu falo, olha, a Alemanha teve uma ótima posição solar sem sol, porque ela teve uma regulação estruturada para isso, etc. O Brasil é um potencial gigante, uma oportunidade única para o Brasil dele ser essa liderança verde. Mas tem algumas coisas que a gente precisa afinar. Além da regulação, que eu acho que o Brasil está fazendo o dever dele, como fez uma belíssima lei de hidrogênio. Eu digo belíssima porque eu trabalhei nela, mas também porque foi um processo legal mesmo, assim. E não saiu tudo como a gente queria, mas foi assim, foi uma coalizão, todo mundo estava com a mesma intenção, governo, iniciativa privada, a gente auxiliando, eu e outros escritórios, claro, o Congresso, o Legislativo. Foi um dos poucos momentos que você vê todo mundo afinado. E você percebe, quando está todo mundo afinado, sai rápido, porque 2 anos para você ter lei aprovada com subsídio, com tudo, é rápido para o Brasil. É bem rápido. Então, isso foi um processo que mostrou essa possibilidade do fazer. Mas a gente precisa afinar algumas coisas que são até mais do que são ideológicas mesmo. No sentido, não dá para o Brasil querer ser o líder verde e o líder o líder de óleo, entendeu? De óleo e gás. Não dá, é contraditório no conceito. Não estou dizendo que o Brasil não tem que explorar suas reservas de óleo ou usar o gás, mas ele não pode ter um discurso duplo. Ele tem que decidir se ele vai avançar nessa agenda verde e paulatinamente reduzir sua dependência de fósseis, o que não significa acabar ou não fazer projetos, mas significa ter prioridade na agenda verde, tá? Gradual, ou se ele vai querer abraçar o melhor dos dois mundos. Aí eu falo, gente, você não fica. Esse é o tipo da escolha que não dá para ser casado e solteiro ao mesmo tempo. Entendeu? Dá para você casar com liberdade, dá para você. Então, não estou dizendo que tem que não fazer gás, não fazer óleo, mas não dá tentar juntar isso como se fosse normal. Você tem que, no mínimo, justificar qual é a sua prioridade e no momento. E não tem problema nenhum, porque a gente tem reservas de óleo muito interessantes e muito importantes para o país, mas a gente tem que ter essa coerência no discurso, porque senão a gente vai ter mais dificuldade de ser um líder nesse sentido. E países com menos potencial que a gente vão avançar na liderança. Dinheiro de investimento, gente, não escolhe cor, nem escolhe país bonito, nem escolhe discurso, ele escolhe condições de negócios. Então, à medida que o mundo for mudando, a economia for mudando para uma economia mais sustentável, aquele país que ofereceu os melhores recursos naturais, mas com o melhor alinhamento de prioridades, com o melhor alinhamento de regulação no lugar, menos burocracia, ou seja, com um ambiente de negócios mais friendly, né, mais amigável, ele vai ser um país que vai atrair mais investimento, porque as pessoas põem numa balança e o Brasil tem uma posição muito positiva, que a gente que trabalha aqui, a gente sempre fica no meio, é difícil fazer negócio no Brasil, mas comparativamente com outros países em desenvolvimento e outros países que também têm patrimônio verde, né, patrimônio de recursos naturais, o Brasil tem uma posição muito vantajosa. Não é só o que a gente tem de energia limpa, a gente tem instituições relativamente já estáveis, a gente fala, mas nossa democracia tem resistido, né, a várias mudanças de governo, etc. A gente tem mantido a nossa democracia, a gente não tem o histórico de guerras, o povo brasileiro tem um histórico de ser trabalhador, de ter capacidade de aprender, a gente tem um universo de universidades bom. Não, óbvio, a gente se compara sempre com as melhores do mundo e acha que está ruim, óbvio. Mas quando você compara em termos de investimento, a gente é muito crítico, mas eu vejo às vezes em fóruns de investimento onde eles comparam as condições de países e o olhar do capital é diferente.
Então, o que ele quer mesmo é uma estabilidade, uma segurança jurídica, não é falta de risco, não é eliminar o risco, não é o governo fazer tudo, mas é uma previsibilidade daquilo que ele pode encontrar e daquilo que ele pode manejar dentro do país, uma igualdade de tratamento. Então, isso o Brasil sabe fazer. A gente só precisa alinhar esses pontos. Então, eu vejo assim, uma super oportunidade. O meu único medo é que eu sempre tenho. A gente costuma dizer que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, né? Então, a gente não pode perder essa. Então, eu luto bastante, não só porque é muito favorável para os negócios em geral. Eu, como advogada, eu falo, gente, tem gente que diz que advogado gosta de problema. Eu falo, não, advogado bom gosta de projeto, sabe? Gosta de desenvolvimento, porque é isso que traz coisas interessantes para fazer. O problema é para resolver. Projeto é para você fazer. Eu, pessoalmente, que trabalho com projetos, gosto muito mais. Resolver problema, a gente já resolve o dia todo, né? Mas eu gosto de achar soluções, não de resolver problemas. Então, acho que a gente tem um potencial, né, assim, para tudo. A gente tem uma economia, uma iniciativa privada industrial, uma massa interna já formada. Então, para dar uma alavanca, por exemplo, no hidrogênio. Tem países que vão ter o hidrogênio, mas só para exportação. A gente não, a gente tem um hidrogênio e a gente tem uma indústria interna capaz de alavancar. Claro, a exportação vai alavancar, porque o mercado já está comprando, mas ele vai alavancar a nossa indústria interna também, que a gente já tem. A gente não vai ter que começar do zero. Ela já tem um mercado interno para hidrogênio, só que ele já consumiu hidrogênio sujo, digamos assim, né, de fóssil, e hoje ela vai poder consumir o hidrogênio mais limpo. E às vezes não é para exportação, é para descarbonizar o Brasil. Então, essas possibilidades, se o Brasil alinhar todas elas e conseguir um alinhamento também de governança, né, os diversos ministérios, a política pública, que o Brasil está fazendo. Tá? A gente tem uma série de iniciativas positivas, para citar algumas, o hidrogênio, o biocombustível do futuro, que acabou de ser aprovado. Então, colocar tudo isso em prática e tiver também uma visão um pouquinho mais de longo prazo, porque a gente tem uma visão sempre curta, porque a cada 4 anos a gente tem eleição, mas a gente tem que encarar isso como um processo de Estado, ou seja, independente do que aconteça nas eleições, tem que haver uma continuidade, e eu acho que a gente, dessa vez, não vai perder a oportunidade. Vai fazer liderança, assim esperamos. Esperamos, e o hidrogênio também é uma excelente solução para poder aproveitar toda a geração eólica e fotovoltaica que ultimamente tem sido cortada nos momentos de excesso de geração. Exatamente. Então, em vez de cortar, gerar o hidrogênio e usar o hidrogênio na indústria para poder produzir os produtos verdes, é fabuloso, é um potencial imenso para o país. Eu vi que o próprio Rio Grande do Norte captou 111 bilhões de dólares para poder desenvolver o hidrogênio. É muita coisa. E como você disse, olha só, que não é fazer gestão da abundância. O mundo inteiro querendo ter energia limpa, a gente cortando, porque a gente tem uma restrição de escoamento e não está tendo demanda o suficiente também. Então, a gente tem as duas. Então, aí, fala, são 2 problemas. Mas são 2 problemas de abundância, são 2 problemas de escolha. A gente pode resolver criando demanda, hidrogênio seria um dos casos, atrair data centers para o Brasil também, que também consomem bastante energia, e também um problema de a gente pode resolver o problema de escoamento com questão de investimento em transmissão, ou seja, com produtividade, com emprego, com trabalho. E por falar nisso, tem uma pauta também que eu acho muito atrelada a esse momento, que eu acho super importante, que é essa pauta do gênero, sabe, de igualdade de gênero. A indústria renovável, nesse momento, ela traz para as mulheres, né, para o gênero feminino, que hoje é subrepresentado em termos de poder, uma nova oportunidade de se inserir no mercado de trabalho que foi originalmente dominado pelos homens, naturalmente, pelo momento, não estou aqui julgando o porquê, mas o fato é que a indústria de óleo, de gás, as indústrias mais tecnológicas, mais técnicas de energia, foram dominadas pelos homens. E agora a gente está tendo essa oportunidade, de novo, de ter um mercado onde a gente tem condições de se inserir, porque o momento mudou.
E a gente tem condições porque a gente se preparou, o sexo feminino se preparou, né, o gênero feminino, ao longo do tempo. Então, existe uma campanha muito grande para ter mais mulheres engenheiras. Não é só ter mais mulheres nesse universo, nesse momento, nas carreiras que tendem a despontar. Ou seja, vai ter mais trabalho para áreas tecnológicas, para áreas de engenharia, para áreas ligadas à área de exatas, de matemáticas. Então, não é que não tem mulher no mercado de trabalho, tem muito gênero feminino, mas talvez não tanto nessas áreas que foram tradicionalmente consideradas áreas masculinas. Então, acho que também é uma chance para a gente se reposicionar em mercados objetivamente dominados sempre pelo homem e apressar esse processo, acelerar esse processo. Porque hoje ainda tem mais mulheres na graduação de Direito, mas tem menos na de Engenharia, tem menos nas de Matemática, tem menos nas áreas mais tecnológicas. Por quê? Porque são muito demanding, né, de tempo, investimento, e porque foram criadas por homens. Assim. Então, as mulheres acabam não entrando tanto. Então, existem vários outros movimentos atrelados que todo mundo trata essa pauta meio genérica, né? Inclusividade, igualdade de gênero, mas é várias igualdades de gênero, porque não é só ter mais mulher professora, ter mais mulher, sei lá, assistente social, aquelas outras carreiras que foram dominadas por mulheres no passado. Não, é ter mais mulheres engenheiras, ter mais mulheres cirurgiãs dentro da medicina, ter mais mulheres em outras carreiras. Então, essa nos traz uma perspectiva, uma nova oportunidade. A indústria de renováveis, ela abriu um pouco isso, esse leque. Mas a gente não vai ter um momento também tão fácil, não, porque esse pessoal, a mão de obra, que hoje meio dominated, que eu falo, na área de óleo, gás, ela vai migrar para essas carreiras também. E eles têm uma expertise que a gente não teve a experiência. Então, as mulheres vão ter um desafio muito grande, mas também uma oportunidade de um novo mercado de trabalho. Então, eu também atuo bastante com esses grupos e eu sempre foco nisso. Não basta tratar todo mundo igual, não é ter trabalho para mais mulheres, é ter trabalho qualificado, é ter trabalho em áreas mais nobres mesmo, para as mulheres terem esse acesso, né? E o que eu acho bacana para todo mundo. Com certeza, com equidade, com salários dignos, com Igual. condições. Olha, eu vi uma vez uma pessoa que me explicou a diferença entre equidade e igualdade, que eu achei brilhante. A gente sempre ficava tentando falar, é uma professora até que trabalha também na United Nations, e ela estava explicando, e ela falou que o melhor exemplo é o exemplo que ela chama do banheiro do aeroporto. Quando você vai no aeroporto, você pode sempre ver que tem um banheiro, né, para o homem e um para a mulher, sempre até meio na mesma distância, etc. Né? Qualquer aeroporto do mundo. Isso é igualdade. Se fosse equidade, teria que ter mais feminino do que masculino. Por quê? Porque a mulher demora mais no banheiro fisiologicamente, porque normalmente as crianças vão com a mãe ao banheiro, não vão com o pai, então ela demora mais. Por isso tem sempre fila no banheiro feminino e nunca tem fila no banheiro masculino. Então, para ser equidade, tinha que ter um pouco mais, proporcionalmente, um pouco mais do feminino, mas igualdade é exatamente igual. Então, é bem isso, não é criar igual, é criar oportunidades de acordo assim, com o que cada um precisa mesmo, né? Cada um. Então, mulher precisa, por exemplo, de mais trabalho flexível em termos de horário. Por quê? Porque ela é mãe, porque ela vai ficar grávida, porque ela vai estar enjoada um tempo, então ela precisa de mais flexibilidade. Se for igual a oportunidade, tipo 5 trabalhos para um, 5 trabalhos, 5 postos para um, 5 postos para o outro, provavelmente os 5 das mulheres vão ser ocupados em parte pelos homens. Com certeza. Porque é igual, mas não é equiparável, né? Com certeza. Trazendo o que você viu lá em Nova York, que basicamente é uma preparação para a COP. Nós tivemos a COP do ano passado em Dubai, numa região também dominada pelo petróleo. A próxima COP que acontece agora em novembro, em Cabu, no Azerbaijão, outra cidade também dominada pelo petróleo. Como é que você vê essas pautas sendo direcionadas para essas cidades de predominância do óleo e gás? Essa é sempre uma questão, né? Bom, eu já acompanho a COP há bastante tempo. É bastante, mas é menos do que eu gostaria. Eu acho que eu acordei assim, mais ou menos na de Paris, né? Que foi um marco.
depois eu fiquei um pouquinho mais afastada, até porque eu estava terminando doutorado, e desde 2018, que foi em Katowice, como eles falam, na Polônia, que eu tenho participado e cada vez mais me envolvendo, e esse ano eu vou até participar. Eu sempre trabalho com uma ONG, né, que é a RTCC, que é Respond to Climate Change, uma ONG inglesa. Então, eu tenho esse privilégio, eu acho, de ir não ligada a um país específico, mas a uma ONG que tem uma tradição dentro da United Nations, então dá um universo muito grande de olhar, e a gente acaba trabalhando sempre representando os países normalmente africanos, que não têm condições de mandar pessoas qualificadas, então a gente vai, mas a gente tem um trabalho na mesa de negociações para defender esses países, o que é bem estratégico e interessante. A parte disso, obviamente, que eu vou com uma agenda climática para o Brasil, né? Para nosso trabalho aqui no Brasil. E antes de falar da COP, eu não posso deixar de falar do EVEX, que eu acabei passando, mas o EVEX é um evento que criado pelo Caio Cavalcante, que tem crescido muito, porque ele também traz uma antecipação aí de uma discussão de transição energética da COP. Acontece todo ano em Lisboa, e ano passado, esse ano, ele fez também em Natal, fez um EVEX Brasil, que foi em Natal, e que foi muito interessante ver essa movimentação do Brasil. Foi muito atendida ali pelo pessoal do Consórcio Nordeste, os governos todos, justamente, como você falou, aproveitando essa questão dessa potencialidade do Nordeste em energia limpa. Então, foi muito legal ver. E essa pauta, ela vai alastrando, eu digo, os países de língua portuguesa, né, comunidade ibero-americana, espanhola, portuguesa, latina, vamos chamar assim, para essa pauta, em direção a se representar mais como regional. Então, essa COP, que vai ser no Azerbaijão, ela tem alguns aspectos positivos e outros bem geopoliticamente num momento bem complicado, porque o mundo está vivendo muitas guerras, os países estão se isolando, os grandes players, então ela abre um espaço para comunidades tipo ibero-americana e outros avançarem mais, se posicionarem mais como países que sofrem tomarem mais, terem mais poder decisório, participarem mais. O Brasil tem essa oportunidade agora, e ano que vem, né, que vai fazer a COP aqui no Brasil, de se posicionar melhor, porque os países maiores eles estão um pouco divididos com essas pautas de guerra, de não sei o quê. A questão de ser país de óleo, de fato, a COP de Dubai deixou a gente meio assim, né? Porque país de óleo tem gente que veta, não vai, tem empresas que, por princípio, não participam de COPs subsidiadas em países onde não são respeitados os direitos ambientais de uma forma plena, que não tem uma tradição, etc. E que exploram óleo e que, inclusive, custeiam a COP com dinheiro de economia fóssil. Eu, particularmente, tenho um olhar nisso, que eu acho que a gente tem que envolver esses países na discussão. Sabe? Eu acho que a gente não vai conseguir fazer a transição, primeiro, sem eles, e muito menos sem o dinheiro do óleo. Eu acho que o dinheiro do óleo, o melhor investimento do dinheiro do óleo é para fazer a transição energética. A dificuldade é não deixar dominar a pauta. Porque, óbvio que, como eles também estão lá e estão subsidiando a COP, eles acabam impondo uma pauta que, às vezes, não é no melhor interesse da celeridade que a gente precisa para a transição e para essa mudança, que foi uma crítica que a gente teve em Dubai, né? Então, a gente queria muito que colocasse um objetivo de eliminar a utilização de combustível fóssil, e fica um objetivo de se afastar, né? Transit away, alguma coisa mais suave do que eliminar. Mas isso são palavras, o que vale mesmo é o que a gente vai fazer. Eu acho importante ter esses países. Acho que não precisa necessariamente ser sediado num país desse, a COP, mas acho importante que eles participem da agenda. Mas é um cuidado maior, como eu digo, de não deixar que o interesse seja de proteger essas indústrias. Eles têm que estar mais genuinamente envolvidos. Eu acho que eles deveriam participar mais como uma pressão popular de todo mundo, trazendo eles mesmo para a discussão e para fazer, do que deixar eles irem tomando os passos. Hoje eu acho que estão mais tomando os passos, assim, que a gente ou está boicotando ou está deixando de ir. Então, eu sempre vou. Mas, de fato, uma COP num país que não tem um capital político envolvido numa transição energética perde um pouco do apelo. Então, essa COP preocupa um pouco em termos de... A pauta é financiamento. Duas pautas importantes lá. Uma bem objetiva, que é financiamento, e a segunda, que é essa da justiça climática,
Se não tiver um espaço adequado para se avançar, corre o risco de ser uma COP meio morta, meio sem resultado, se os bancos não tiverem todos presentes, etc. e tal. Mas eu sempre vou na melhor das intenções, no melhor, positivamente, esperando algum avanço. A gente avança devagar, né? Tem gente até que questiona se deveria ter COP ou não. Eu acho que deveria. Acho que não precisava virar esse show que virou. Eu acho que tem que ser uma COP mais técnica, que tem havido uma reclamação muito grande também, que além da questão de 100 países produtores de fósseis, também tem essa questão de ser... virou um pouco um business, um momento de negócio e tal, nada contra. Eu falo, gente, se óleo foi negócio, por que a economia verde não pode ser negócio e tal? Mas que não pode perder a característica técnica, que no fundo é você conseguir avançar num acordo entre todos os países para chegar em algo cada vez mais concreto, cada vez mais obrigatório, vamos dizer assim, nem que seja moralmente obrigatório para os países cumprirem, né? E isso perde um pouco quando fica muita divulgação, é bacana, é legal, mas a gente tem que ter alguns objetivos. E num país que não tem esse capital político, esse investimento em transição energética, em descarbonizar, a negociação fica mais difícil um pouco mesmo, sabe? A gente vê que não tem tradição, então não tem uma pauta tão aberta, não tem uma liberdade de discutir tudo em termos de estudantes, por exemplo, de se manifestarem. Então, não é que é proibido, mas é que não tem tradição. Então, fica um pouco mais morto. Mas eu acho que tem que ter, porque eu acho que com a COP acontecendo, a gente já está tão devagar, né, para andar, as coisas andam ou não andam, né, andam, mas patinam e tal. Então, imagina se a gente não fizesse encontros. Simplesmente, eu acho que a pauta acaba se esvaziando, né, aquela coisa, você tem que reviver. Minha filha é bem crítica, ela fala, tá, vocês pegam esse monte de avião para ir para a COP. Né? Então a gente também tem que apostar muito que vai ter SAF para limpar esses voos, porque voo, eu falo, filha, ninguém devia parar de voar. Voar é uma liberdade, não é só para a COP. Voar significa ter a possibilidade de conhecer o mundo. No meu caso, eu costumo dizer, querida, voar para a gente é eu poder viver no Brasil e você poder viver na Inglaterra. É tudo de bom. A gente precisa dar um jeito de limpar os aviões, né? Com certeza, os aviões, os Não é acabando navios. com a COP que as emissões vão melhorar, é isso que eu costumo Não, dizer. até que alguém crie o teletransporte, aí vai Aí ia facilitar ser a uma nossa vida. beleza, né, gente? Porque avião tá difícil mesmo, e não é só por causa das emissões, gente, porque o aeroporto tá bagunçado, né? É verdade, é verdade. E como é que você vê o Brasil se preparando para receber uma COP aqui no ano que vem? A infraestrutura de receber essa COP me preocupa, né? Acho que preocupa a todos. A ideia é bem bacana, gente. A Belém atrai o norte do Brasil, o Brasil atrai. E o norte do Brasil atrai muito. Então, fica um pouco dividido. Eu já escutei de muitas comunidades e ONGs que atuam bem forte no norte, na Amazônia e tal, que para eles é um momento muito importante mostrar para o mundo uma realidade in loco, ou seja, muita gente vai pela primeira vez pisar na Amazônia, tanto do Brasil quanto de fora, perto da Amazônia. Então, vai pela primeira vez ver um Brasil diferente do Sudeste, um Brasil diferente do Rio de Janeiro, do que passa na televisão, de São Paulo e tal. E também que não é só floresta, vão ter oportunidade de ver que tem gente que vive ali. Eu mesmo, quando já fui, a gente fica realmente, é uma imensidão verde maravilhosa, mas ao mesmo tempo você vê como é que a criança vai para a escola, como é que a criança, né? Se ficar doente, como é que vai? É tudo barco, como é que tem barco para levar todo mundo? Então, todas essas coisas é uma realidade que as comunidades e as ONGs que atuam lá, e as instituições, as iniciativas falam. Muito importante as pessoas verem a realidade, para parar de achar que toda a COP é COP financiada com dinheiro que dá e sobra, não. Por outro lado, gente, a gente está esperando 200 mil pessoas. Vai acomodar? Não, aí o povo fala, vai ser uma COP diferente. Eu falei, ser diferente é uma coisa, ser sem infraestrutura é outra, né? Então, no Uhum. Rio, eu tenho plena certeza que a gente conseguiria ter, até porque eu tive num evento lá recentemente, na Rio Innovation Week, e eu fiquei surpresa, mas recebeu 150 mil pessoas. Pô, assim, não foi tranquila, estava cheia, mas tranquilamente, né? Então, não sei como é que Uhum. vai equacionar isso.
Então, eu não sei, dizem que em termos de hotel vão usar transatlânticos, mas tem transatlântico para tudo isso? Tem rio, que eu falo, ou vai poluir o rio todo também, né? E Entendeu? tem água, Tem porque água para isso, exatamente. Então, olha, no Brasil a gente sempre diz que a gente dá um jeito no final, mas o final tá bem chegando, né? Porque é ano que vem, mas isso para infraestrutura é nada, né? Então, não sei se sim, vão dividir, o que também não seria muito legal, mas a ideia de ser em Belém atrai, tem um capital de atração muito grande. Eu achei arriscado. Se fosse eu que estivesse organizando, certamente ia ser no Rio, assim, ou em Brasília, no máximo, capitais que são capazes de receber, né? De ter essa infraestrutura hoteleira. Isso não quer dizer que eu ia desprezar a Amazônia, talvez fizesse eventos paralelos, alguma coisa, mas numa perspectiva menor. O problema é que a gente está chamando a atenção de muita gente. Quando eu comecei na Copa, era tipo 33 mil pessoas, 30 mil pessoas. Hoje a gente está falando 200 mil, que foi a última Copa, foi em torno disso. sim. Imagina, dizem que a Baku vai ser um pouco menor, até porque o voo para lá é difícil, né? Não é direto e tal. A gente vai ver como é que vai ser. E no Brasil será um desafio, mas será memorável anyway. Eu falo, bem organizado ou não, será memorável, porque o Brasil tem atraído uma atenção muito grande. Eu estou ansiosa para a Copa do Brasil. Assim, acho que vai ser bem interessante a gente mostrar para o mundo que cuidar da Amazônia não é uma tarefa para amadores, né? E quando a gente olha para a possibilidade de ter uma cópia aqui no Brasil, é fascinante. E é claro que a gente quer entregar o melhor resultado, como tudo que a gente faz no Brasil, a gente faz bem A feito. gente é Eu, dedicado. A gente pode não é? não ter os melhores recursos financeiros, mas dedicação, comprometimento, vontade de fazer, a gente tem. Com certeza. E você falou que gosta de projetos, e você Adoro. é extremamente engajada nos projetos. Qual é o seu projeto que mais brilha os olhos, aquele que você tem verdadeira paixão para se dedicar por ele? Eu sou de fases, né? No fundo, tem sempre uma linha. Eu sempre gostei de trabalhar com energia. Eu acho que eu tenho uma felicidade de trabalhar com um assunto que eu gosto muito. Agora, eu gosto muito desse assunto porque ele muda. Porque ele muda sempre, né? Então, eu trabalhei com muita água no início da minha carreira, né? Porque era água, era a fonte de energia principal. Depois trabalhei com eólica, com novas tecnologias e tal. Projetos que ultimamente assim, fazem brilhar meu olho mesmo são os projetos de descarbonização do mundo em geral e dessa integração de justiça ambiental, sabe? Entre países, dentro dos países, porque eu acho que na fase minha de carreira, todo projeto que eu vejo que há um engajamento de fato para colocar alguma coisa na prática, que não é apenas advocacy, mas fazer uma lei de hidrogênio que seja viável, que seja possível, que faça o marco legal do Brasil andar, fazer um projeto de hidrogênio, que hoje é o que eu falo que eu tomei mão da temática, porque foi o que eu trabalhei um pouco mais recentemente, mas fazer qualquer coisa, fazer, por exemplo, eu tenho ficado muito atraída assim, com as questões relacionadas à água, né? Acho que a água é uma fronteira crucial para todo esse processo, cuidar das águas, como que a regulação e a legislação, como eu sou advogada, sempre meu olhar é muito de como que a regulação e a política pública pode ajudar a fazer isso. Apesar de eu ser uma advogada privada, eu também tenho atuado para muitas instituições, atuado muito em benefício também de política pública. Eu acho isso muito positivo, porque acho que aproximar a política pública da realidade dos projetos, da realidade da comunidade, é uma posição muito bacana para o advogado, tá? Né? Ela é mais do que só entregar o projeto, ela é fazer o que é possível fazer, porque perfeição a gente não vai conseguir. Então, o projeto que brilha meus olhos são projetos ligados a essa agenda de transição climática, energética, de sustentabilidade, mas projetos que eu costumo dizer que são projetos possíveis, porque os projetos ideais, eles são mais um sonho, assim, eles não são possíveis. Então, eu gosto de coisas possíveis, aquelas que eu vou poder ver acontecer, sabe? Eu vou poder ver fazer. E eu gosto muito quando eu encontro players dedicados de verdade. Eu ainda fico muito preocupada com greenwashing, eu acho que ainda ocorre, intencional
e não intencional também. Acho que teve um momento assim, você trabalha muito com o Pacto Global de entusiasmo, né, das empresas quererem mostrar tal, e as pessoas até dizem, agora está todo mundo recuando. Eu falei, não estão recuando, estão pondo o pé no chão, porque todo mundo assumiu compromissos, né, maravilhosos. Eu falo, é igual doutorado, você começa, você faz um projeto maravilhoso, no final você entrega algo possível, né, e algo com uma mensagem adequada. Você reduz, primeiro você vai resolver o problema do mundo, depois você vai resolver uma coisinha, já está ótimo, bem resolvido. Então, acho que as empresas perceberam isso. Os países também. As NDCs, né, os compromissos eram, todo mundo queria ficar bem na fita. Aí, de repente, todo mundo reparou, mas estou ficando disposto a litigância climática, estou ficando disposto a greenwash, então vou pôr o pé no chão. O que eu acho positivo, eu acho que a gente tem que ser mais realista. A gente tem desafios aí regionais e de gaps sociais que a gente também tem que resolver. As empresas têm, tirar um projeto do papel, por mais que ele seja descarbonizante, gente, vai, por exemplo, para dar um exemplo concreto, um projeto de um CCUS, né, de Carbon Capture and Storage, você vai escolher um lugar para storage. Esse lugar tem gente que vive. Como é que você vai? Como é que você vai engajar a comunidade nisso? Como é que você vai entregar esse projeto? Aí todo mundo fala, gente, você é para descarbonizar, é positivo. Mas vai ter alguém que vai ter que conviver com isso no lugar onde ele mora. Então, vai ser um desafio envolver essas comunidades. Aliás, um dos grandes desafios, nos lugares onde você vai reinjetar carbono em pedra, e sei lá, óbvio que vai haver um temor. Energia nuclear é limpa, mas se for fazer uma usina nuclear na sua casa, né, perto da sua casa, você não vai ficar preocupado? Então, Com não é só certeza. porque o objetivo é legal que o processo não é desafiador, sabe? Então, eu gosto de projetos que me fazem desenvolver um processo mais saudável para chegar num resultado mais legal, assim, sabe? Mais possível. Acho que esses são os projetos que eu gosto. Não, é fabuloso. E dentro dessa pauta de descarbonização, que para mim é a palavra mais falada globalmente, quem de fato está se destacando nesse tema? Quem que você considera que está sendo referência nesse assunto? Como país, como empresa, assim, eu tenho algumas referências. Olha, países é que é difícil comparar. Os países nórdicos estão muito avançados, mas eles não têm os desafios que o Brasil tem, né? Inclusive, alguns deles têm uma pauta dúbia, porque eles exportam óleo, mas são muito limpos internamente, né? Então, são desafios diferentes. Mas eles têm se destacado porque eles já têm uma pauta há mais tempo e também porque eles têm um capital financeiro, um recurso financeiro base que lhes dá sustento para fazer isso. Por exemplo, eles puderam escolher, teve toda uma discussão acho que Dinamarca, na Noruega, acho que foi na Noruega, não lembro agora, sobre utilizar mais ou menos o que a gente teve na Amazônia, se a gente devia explorar ou preservar uma região onde descobriram um grande capital lá de óleo e gás. E eles têm condição de dizer, não vamos explorar, vamos preferir manter bonito. Né? A gente também tem, mas para nós custa mais, porque a gente vai abrir mão de uma receita que faz mais falta para a gente, vamos dizer assim. Então, a gente vai ter que achar outras alternativas. Para eles têm condição de escolher um sustento mais limpo, porque a população tem um padrão de vida maior. Então, eu não gosto tanto de comparar países. Eu prefiro dizer os que não estão fazendo. Tem uns que, de fato, estão andando para trás, né? Sim, eu acho que alguns países não estão empenhados. Uma Rússia não é da pauta dela, né? Não é a pauta dela, clima não está na pauta, acho que alguns governos não têm isso como pauta, eu acho que se um Trump ganhar nos Estados Unidos, nem sei se volta para trás, porque o IRA lá tem privilegiado os estados republicanos, né, na verdade, são eles que têm tido mais acesso a esse dinheiro. Mas é uma pauta que para ele é secundária, eu acho que isso aqui, dependendo de quem ganhar a nossa eleição, também não tem isso no centro da pauta. Não muda a realidade, mas muda a realidade do país, de fazer, né? E tem algumas empresas e setores que eu acho que estão mais engajados. Por incrível que pareça, eu acho que o setor da moda, que é muito sujo, na verdade, está fazendo um trabalho, tem se engajado muito em tentar ser mais limpo, em tentar buscar tecnologias para ser limpo. A mineração é um setor que tem puxado muito a pauta de hidrogênio também, até porque minerais críticos vão ser importantes, mas eles precisam ser limpos, ninguém quer aquela mineração antiga, né?
Então, acho que tem algumas áreas e alguns países mais genuinamente engajados. Outros com condições melhores, seja capacidades financeiras, etc., seja tamanho, etc. E tem outros que estão com uma pauta mais atrasada, seja, e normalmente é por motivos políticos, assim, falta de vontade política. E tem outros, coitados, que eu acho que é sobrevivência, porque a gente nunca fala. Você tem aquelas pequenas ilhas, né, que a gente chama dos países insulares, para eles subir o nível do mar é morrer, acabar. É não ter país. Para eles é uma questão de sobrevivência, não é uma questão de estar bonito ou estar feio, ou eu quero ou não quero. E eles já têm uma pauta muito engajada de pressionar os países desenvolvidos no sentido, olha, e se eu ficar sem nada, como é que vai ser a questão de imigração, de refugiados climáticos? A gente já tem tudo isso acontecendo. Já tem até ações judiciais questionando a obrigação dos países desenvolvidos de aceitar esses refugiados de tragédias climáticas que estão abatendo alguns países. Né? Então, é uma pauta complexa, assim, geopoliticamente falando. Né? É uma pauta complexa, mas eu ouvi uma vez, e que eu acho que cabe muito bem, que a gente é a primeira geração que tem conhecimento dessa pauta, e conhecimento que o homem está realmente interferindo. Então, querendo ou não, é a primeira geração, a nossa geração que vai ter que resolver. Porque antes a gente fazia as coisas, mas não sabia, ou pelo menos a maioria não sabia. Então, fazia com desconhecimento. Hoje a gente não pode mais alegar desconhecimento. Então, a gente não tem alternativa. E hoje nós acompanhamos também mecanismos mais rigorosos em relação a essa questão de neutralização, de redução das emissões, principalmente agora na Europa. Você acredita que esse rigor também virá para o Brasil? Eu acho que o Brasil tem duas opções: ou ele lidera e avança com essa pauta dele, ser o protagonista, ou seja, por exemplo, no mercado externo nosso, no mercado de commodities, a gente ser o precursor dos produtos verdes, ou a gente vai sofrer o impacto de não ser, porque a pauta virá. E há muita discussão, nossa, mas é barreira comercial, pode ser o que for. O fato é que vai ter, né? E aí o Brasil, como é que ele vai se posicionar? Se ele ficar na posição, mas nossa, não é justo, não deveria ter, pôr barreiras aos produtos brasileiros e não sei o que, não sei o que, a gente vai perder mercado. Se a gente disser, não, é barreira, então o meu produto vai ser verde mais rápido e eu tenho condições de ser mais rápido que todo o país, eu vou ganhar mercado. Então, acho que é isso, entendeu? A Europa também está revisando as pautas dela, porque ela, por exemplo, fez um leilão de hidrogênio, que foi um fracasso um pouco, porque ela exigiu uns patamares muito... Eles mesmos usaram o nome eurocêntricos, tipo, só era para fechar o mercado deles, mas eles perceberam, eu não vou conseguir ter uma produção de hidrogênio sem olhar para os outros países. Então, tem a beleza de ser um problema, tem o desafio de ser um problema global, mas tem a beleza das diversas complementariedades globais também para desafiar essa pauta. Nem todo mundo vai ter recursos, nem todo mundo vai ter dinheiro para comprar, mas os que vão ter dinheiro para comprar vão ter os que vão poder oferecer. Então, é uma questão de engajamento político. Parece fácil, não é, nunca foi. Mas a gente já fez pautas de trade, a gente já fez. O próprio Paris Agreement são 198 países, 199, sei lá, 190, é muita gente assinando um tratado, sabe? Então, mas ninguém faz nada. Não sei, a litigância climática tem empurrado, ou seja, atingir consensos é possível. Unanimidades, todo mundo fazendo a mesma coisa no mesmo tempo, eu acho realmente ideal, mas e não real. Né? Mas consenso, sim, a gente já avançou em muitas pautas também. Só que, infelizmente, a urgência parece estar batendo na porta um pouco mais rápido. Se a gente tivesse mais tempo. Né? Mas eu sempre falo, aquela coisa, é igual estudar para a prova, você estuda no último dia, não é? Não adianta. Você pode ter uma semana, você vai estudar no último. Eu sei bem o que é isso. Eu tenho uma filha que só estuda na véspera da prova. Eu falava isso, mas eu falava, o meu doutorado eu demorei uns 10 anos para fazer, mas escrever mesmo, eu só escrevi no último ano. Na hora que eu falei, agora, se eu não fizer. Maria, é uma delícia falar com você. Eu ficaria aqui a tarde inteira conversando. Muito Eu fiquei obrigada pela generosidade, por compartilhar tanto conhecimento.
O que que você gostaria de deixar aqui como mensagem para as novas gerações que vão encarar grandes desafios nessa missão de descarbonizar o planeta? Olha, eu vou fechar com uma mensagem que nem é minha. Na verdade, eu estava lendo, vendo uma reportagem, lendo a biografia da Fernanda Montenegro, que está com 94 anos, é uma dama do teatro, uma mulher fantástica, e ela passou uma mensagem de que aos 94, né, ela tinha fé na vida e que ela tinha, por isso ela teve filhos, por isso os filhos dela tiveram filhos. Então não é que é obrigatório ter filhos, não, mas ter filhos é um sinal de ter fé na vida, né, gente? Então acho que fazer as coisas, acreditar, ter fé na vida, faz parte desse momento. Acho que esse momento climático tem sido muito duro com os jovens, assim, no sentido de perder a fé na vida, né? Porque muitos não querem ter filhos, não é porque não querem porque estão preocupados com o futuro. Eu acho legítimo, mas eu ainda deixo sempre a mensagem que é importante ter fé na vida. O ser humano é capaz de coisas horríveis, mas é capaz de coisas excelentes também quando quer. Então eu deixaria essa mensagem para eles não perderem a fé na vida. E só depende de nós, né? Ainda bem, né? Pelo menos isso a gente pode fazer alguma coisa, né? Com certeza. Minha querida, muitíssimo obrigada Obrigada a vocês, foi uma pela sua delícia. Eu queria que o meu dia de participação. trabalho fosse sempre assim, ficar conversando com vocês. Bom, a gente pode repetir quantas vezes você quiser, você é sempre muito bem-vinda aqui. A gente me Muito passa, obrigada. no maior prazer, porque foi uma delícia, é sempre muito bacana. E vocês estão de parabéns aí pela iniciativa. Ah, muito obrigada. Bom, para você que está assistindo a gente aqui pela primeira vez, acompanhe as redes da Carbono Zero, assista os episódios da Carbono Talks e nos siga no Instagram e no LinkedIn. Será um prazer ter você conosco. Muito obrigada pela audiência. Um grande beijo e até a próxima. Obrigada, gente. Um grande beijo para todos. Obrigada, Sila.